Então, vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar bastante sobre sinais e emoções. E eu vou trazer para vocês. Hoje eu estava conversando com alguns alunos e eu falei, todas as minhas aulas, elas são uma sequência da outra aula. E assim a gente vai indo, né? E hoje nós vamos falar muito sobre sinais, cores e emoções. Como o professor sempre dizia, cada um vai encontrando, com o passar do tempo, a sua forma de avaliar de forma mais prática. Então, cada um encontra o seu caminho. O que a gente precisa realmente fazer é respeitar os sinais que tem na íris, essa parte da questão biológica, genética, como eu sempre falo, mas no momento, depois tem muitos tipos e muitas formas de avaliar dentro do nosso programa. E eu consegui, assim, ó, encaixar muito bem essa experiência com a avaliação sistêmica, né? E se vocês observarem, para quem está iniciando, é uma forma muito fácil de trabalhar, de acertar aquilo que o teu cliente realmente tem como queixa. E a partir disso, você vai atuando, você vai trabalhando, você vai recebendo o teu cliente, você vai encantando o teu cliente e vai estudando cada vez mais a íris, tá? Porque assim, a gente faz um curso de microsemiótica irídia, e qual que é a impressão que a gente tem? A impressão que a gente tem, eu já fiz um curso. Eu já fiz, por que eu vou fazer de novo? Quem está aqui, que eu vejo a Lourdes, e eu vejo agora a Marinês, que eu tenho certeza que já fizeram, não estou vendo Edson. Mas a Marinês e a Lourdes já fizeram. Agora eu falo para vocês quanto aprendizado agora, não é? Então, gente, na medida que a gente vai refazendo, a gente vai ficando cada vez melhor nisso. E é por isso que a gente está há tantos anos com a microsemiótica irídia. Oi, Sandra, tudo bom? A gente está há tantos anos com a microsemiótica irídia e, na verdade, toda vez que a gente vai para um curso, ainda que seja de microsemiótica irídia, a gente vai aprender mais e solidificar aquele conhecimento que a gente já tem. E a gente consegue, a partir disso, fazer novas associações. E é isso que nos torna melhores a cada dia. Opa, mais uma carinha. Oi, Ângela, tudo bom? Gente, então hoje eu vou trazer para vocês a minha forma e a relação que eu faço da maneira emocional. Então, todo o meu trabalho, no fundo, ele está pautado na parte emocional da questão. E nós já sabemos que todas as dores que a gente tem no nosso corpo físico são reflexos da nossa dor emocional, né? E aí nós vamos aprendendo a identificar qual é realmente o nódulo, como o professor Clodoaldo diz, é um nódulo energético que tem ali e que a gente precisa dissolver. Não adianta a gente tomar remédio para uma determinada dor, se nós não dissolvermos esse nódulo energético. E aí eu quero falar para vocês algo assim muito interessante, que quando ainda no início da minha caminhada, não tão no início, mas antes das nossas aulas em Porto Alegre, ou no início das nossas aulas em Porto Alegre, porque as nossas iniciais eram lá em Santa Catarina, onde o Edson andava conosco, né, Edson? Enfim, então eu tenho uma cunhada que mora em Estância Velha, e ela eu vou falar que ela teve muito problema, mas muito problema de
osteofitos. Vocês sabem o que é, né? Então, ela chegava a travar. De repente, assim, ela estava caminhando e ela, dentro de casa, fazendo as coisas, ou mesmo no trabalho dela, ela estava caminhando e daqui a pouco ela fazia assim, parava, não conseguia se mexer, porque dava lá apertava, né, a parte da coluna que estava doente. Quando isso aconteceu, a gente levou esse caso para o doutor Clodoaldo, e foi na época que ele vinha atender em Canoas, vinha nos dar aula em Canoas, naquele ano, início daquele primeiro ano, eu não sei quem participou ali. Aí, ele conversou com ela, e ele fez um tratamento, e ele falou para ela, se você fizer esse tratamento direitinho, e se você começar todo dia a pensar isso, fez assim uma série de recomendações, no sentido de pensar diferente, você vai melhorar. Então, ela achava isso impossível, porque literalmente travava e não conseguia andar. Os médicos de Porto Alegre, que são especialistas nessa área ortopédica, disseram para ela que não tinha o que fazer a não ser cirurgia. E nós temos um tio, esse tio que faleceu há poucos dias, não sei nem se eu comentei com vocês, faz 2 semanas. Este tio, ele tinha feito 5 cirurgias já, mas ele nunca fez um tratamento natural ou um tratamento terapêutico junto, porque isso não era ainda compreendido por ele, que a terapia poderia solucionar situações, né? Então, mesmo com tantas cirurgias na coluna, ele nunca melhorou, nunca. E foi bem difícil todo o tempo de vida dele, por causa dessas questões de dores. E voltando, então, à questão da minha cunhada, ela começou a fazer o tratamento conforme o Clodoaldo, o professor Clodoaldo receitou para ela, que é o oxigênio, a OPI correta, o Master, e aí depois a gente até trouxe para ela por um período o Reviva. Quem aqui tem o hábito de utilizar o Reviva? Não conhecem muito ainda o Reviva? Com frequência, disse. O Reviva é fantástico, gente, porque ele é um regenerador de tecidos, né? Aí a gente trabalhou com a OPI por um período, e aí depois a gente deixou a OPI de lado e nós ingressamos com o Reviva. E ela fez esse tratamento por 6 meses, e claro, foi para as aulas de Pilates, né? E além disso, ela então mudou o pensamento, porque através da mudança do pensamento, ela conseguiu tratar, ou seja, fazer exatamente o que o professor dizia. É preciso dissolver estes nódulos, porque esse osteofito é um nódulo energético que está ali e que provoca essa dor. Então, assim, de lá para cá, eu comecei a trabalhar muito e praticamente diretamente nessa questão de utilizar a microsemiótica irídia emocional para dissolver dores. E eu faço todas aquelas combinações. A íris, que tem uma constituição X, que tem uma constituição Y, que tem um sinal X, que tem um sinal Y, e assim a gente vai fazendo essas junções. E aí eu somo isso com as cores, que eu já falei aqui sobre as cores, né? Que aparecem na avaliação sistêmica, e a partir disso, assim, então as pessoas me dizem, nossa, isso não é um raio-x, isso é um scanner. E é muito verdadeiro, gente. Então, hoje eu vou aprofundar isso um pouquinho mais. A gente já está, assim,
chegando ou se encaminhando para o final desse módulo, mas eu acredito que ainda a gente vai fazer mais algumas aulas nesse sentido. Porque quando vocês conseguirem dominar esta parte, essa questão, nossa, vai ser muito legal olhar na íris das pessoas. E principalmente vocês trazer uma orientação adequada de forma sistêmica mesmo, certo, gente? Eu estou vendo aqui o nomezinho da Dag. Boa noite, Dag. Boa noite, Daniela. Tudo bem com vocês? Marli, também estou vendo o nome, mas eu não estou vendo vocês. Durante essa semana, algumas pessoas falaram comigo e querem saber mais sobre a questão dos sinais, tá? Aí, eu não vou entrar nessa questão específica dos sinais hoje, para a gente ficar mais focado nessa parte das cores em relação às dores. As cores em relação às dores. Acho que é mais ou menos isso, tá, gente? Eu vou ficar bem ligada nisso. Mas uma das perguntas que me foi feita sobre a questão dos sinais na região nasal e temporal. Aí, numa próxima aula, eu entro nisso, tá bom? O tema da nossa aula hoje, eu tenho ele como aprender, e a partir do momento que a gente aprende, entende e compreende, a gente deve empreender. Por quê? Desde o início, eu sempre falo, nós precisamos nos tornar especialistas, dominar realmente a técnica da microsemiótica irídia e fazer com que a gente consiga ajudar a um maior número de pessoas a serem felizes. Esse é o nosso real propósito. E para a gente conseguir fazer isso, realmente a gente precisa se preparar também, né? Caso a gente não permita esse aprofundamento, a gente também não vai alcançar as pessoas de forma como a gente muitas vezes gostaria. E no momento que a gente aprende, a gente empreende. E a gente acaba, então, trazendo realização para nós e para quem está à nossa frente, que é o verdadeiro objetivo, né? Então, o objetivo geral da nossa aula de hoje é compreender e conseguir fazer a avaliação da íris através daquele gráfico de cores que eu já falei em algum outro momento. Ser capaz de fazer essas avaliações de forma bem diferenciada, iniciando pela avaliação sistêmica. E aí sim, aquilo que eu já falei, da gente conseguir realmente encantar o nosso cliente, né? Este é um modelo avaliativo muito fácil, gente. Quando vocês conseguirem. Eu acho que esqueci de fazer um pedido para vocês hoje. Todos estão com um caderninho ali? Quem não está com o seu caderno, pega para vocês anotarem, e depois a gente vai trabalhando em outras aulas, em outros dias, o aprofundamento sobre isso. Então, a grande maioria das pessoas, muitas vezes, não compreende as suas dores e passa a vida inteira fazendo fugas, ou seja, andando em círculos, né? E por mais que busca ajuda, às vezes o profissional não consegue fazer com que essa pessoa compreenda que tudo que ela reflete ou que ela vive é fruto do seu próprio interior, né? Então, a partir desse momento, a gente vai realmente trabalhar de maneira muito focada e muito direcionada, né? Nesse sentido. Depois vamos ler isso com mais calma e com mais atenção, né? Então, hoje até eu trouxe aqui, porque como o nosso trabalho é sempre feito em grupos, nós trabalhamos em grupos familiares, por mais individual que a gente atenda, a gente trabalha em grupos individuais e coletivos, tanto em família, como em empresas, como em instituições, como na nossa convivência social, né?
Então, eu até coloquei uma frase aqui que, apesar de muito investimento na área de pessoas, a individualidade de cada um ainda é um fator predominante no meio corporativo. Então, aqui eu coloquei corporativo, mas é em todos os lugares. Embora o trabalho do espírito da equipe esteja muito em alta e muitos profissionais estão focados em organizar cada vez mais a convivência das pessoas, ainda muitas vezes o ego predomina. E são raríssimas as vezes que as pessoas têm a ideia de que realmente, daquilo que realmente é verdadeiro, né? E é justamente nessa hora que entra o nosso trabalho. E que, então, a partir de uma avaliação, a gente pode oferecer para aquele ser humano, para aquela pessoa, né, um conhecimento, autoconhecimento, ela de um entendimento próprio, e ela poder refletir de forma bem diferente. O que é uma avaliação sistêmica? Quando a gente fala em sistêmica, a gente já sabe que isso envolve, na verdade, o todo. Não é um ponto isolado que vai ser olhado, e sim o todo, né? Muitas vezes a gente não se dá conta. E aqui eu entro de novo e lembro das questões que o professor Clodoaldo dizia. Às vezes a dor de cabeça, a origem está lá no pé, ou no dedão do pé. Então, a avaliação sistêmica, ela envolve o todo. Lá no Iris Make, nós temos várias formas de avaliar. Nós temos a avaliação que avalia os traumas, a outra que avalia lá a parte emocional, a outra que... Enfim, são vários setores que você pode avaliar lá, porém, como eu venho falando para vocês, o meu ponto de partida é sempre esse. Eu organizo bem esta questão e esta parte, depois eu passo para outros, claro, em outros momentos, mas eu sempre inicio por ali. Então, por exemplo, dentro dessa avaliação sistêmica, nós conseguimos ver a parte do sistema nervoso central, nós conseguimos ver a parte respiratória, a parte digestiva, linfática, glandular, o sistema reprodutor, eliminativo, estrutural e circulatório. Então, a partir deste momento, a gente começa a ter uma visão de todo aquele ser que está ali na nossa frente. E aí sim, a gente começa a fazer interpretações. Eu trouxe para vocês, numa outra aula, esse gráfico aqui. Cada um de vocês já conseguiu memorizar estas cores e pensar no que cada cor representa? Então, eu trabalho desta forma. O verde, na verdade, é saúde. Eu quero dizer para vocês que é muito difícil, muito mesmo, alguém chegar para mim com muitos quadrinhos em verde. Amarelo, sim, e azul, sim. A grande maioria das pessoas que chega está entre o amarelo, o azul e o vermelho. O cinza, já tive várias questões. Então, no início, quando eu comecei a estudar a microsemiótica irídia, eu tinha medo de encontrar um quadrinho cinza, porque na época que nós estudamos, alguns que estão aqui na sala hoje lembram, a gente estudou esse cinza como um órgão ou um sistema em quadro ou em fase degenerativa. E eu acredito que a gente não pode olhar desta forma. Então, eu abortei, para mim, a parte degenerativa no cinza. E eu coloquei, então, como supercrônico. Ou seja, nós que trabalhamos com a questão da energia,
a gente não deve focar em coisas negativas. E quando a gente olha para um quadrinho e nós, como terapeutas, já olharmos para ele como algo destrutivo, né? Aí eu mesma já estou aceitando que ali existe algo muito comprometedor. Então, eu mesma batizei esse nome como supercrônico. Eu estou passando para vocês a minha forma de ver e de avaliar as questões. Estas são as cores que estão dentro do Iris Make. Então, todos sabem que a saúde total e absoluta verde, o amarelo, ele pode voltar para o verde, como pode evoluir para o azul. É sempre um momento de atenção para com o cliente de vocês e o sistema que mostra essa cor. O azul, não importa se tem um quadrinho azul, 2 ou 10, sempre que estiver algo em azul, eu já trabalho com a pessoa. E aí eu faço toda aquela avaliação, aquele olhar de como está todo o quadro. Depois eu fiz uns gráficos para vocês e eu vou mostrar. E enquanto estiver em azul, eu nunca libero a pessoa. E é bem comprometido esse azul, porque ele fica ali, ele vai e vem, né? Até porque na medida, quase sempre as pessoas que a gente atende, elas já vêm com alguma coisa a mais, e aí esse azul, ele é um pouquinho resistente, assim. No meu caso, durante a minha caminhada, o vermelho, muitas vezes, ele volta para o azul de forma mais rápida do que o azul para o amarelo, tá? Então, também é bem importante que, na medida que vocês vão avaliando, vocês comecem a fazer essas observações e que a gente, então, possa também ter um histórico para futuras pesquisas, né, gente? Lembro que eu sempre falo isso, façam todas as anotações, façam todas as observações, para a gente amanhã depois poder utilizar isso para acervos e aprofundar cada vez mais essa técnica, né? Olha só, gente, quando você vai abrir a avaliação, nós temos aqui esses nomes todos aqui. Você pode trabalhar com a avaliação do grau de vitalidade e sistêmica, que é o que eu venho falando. Você pode trabalhar com a parte da reflexologia traumática. Você pode trabalhar uma avaliação somente para identificar a OPI da pessoa e trabalhar toda a parte emocional que tem ali. Depois tem essa parte consciencial e assim por diante. Observam bem quantas formas diferentes você tem aqui dentro. Porém, eu vou de novo, é nesta aqui. É aqui que eu me prendo, tá? Todos vocês sabem que na medida que você coloca a íris lá no Iris Make, você escolhe a opção da avaliação que você quer fazer e você vai trabalhando. Lembrando que depois eu me dei conta e não trouxe esse gráfico para vocês. Quando vocês colocam esta foto no Iris Make, logo na ponta aqui embaixo, vocês podem observar que tem um círculozinho e tem uma seta que sobe, outra que desce, uma que vai para a direita e a outra para a esquerda. O que isso significa? No início das minhas avaliações, eu pegava aquela íris e eu empurrava aqueles círculos que fazem a avaliação para cima da íris. E não é assim que a gente deve fazer. Nós devemos utilizar este comando aqui para ir à direita, à esquerda, ou mais para cima ou mais para baixo. Então, e encaixar a íris dentro daquele programa que tem ali, tá? Depois você clica nesse pontinho aqui, todos vocês sabem fazer isso, né?
E aí, na sequência, a gente coloca nesse sinal aqui, e você vai, e as coisas vão acabar acontecendo, né? No final das contas, o que que vai aparecer ali? A gente vai receber, então, este gráfico aqui. Aqui nós já temos o sistema eliminativo, respiratório, ou seja, nós temos aqui 9, eu acho que é 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sistemas que estão catalogados dentro do nosso programa de avaliação, tá? E esses sistemas, então, eles vão trazer o grau de vitalidade na individualidade, cada um. Eu não trouxe, não fiz essa abertura aqui. E aqui você vai ver, então, um número. Vai aparecer um número aqui. Quando eu abro essa avaliação, eu já olho para o meu cliente e digo para ele, né? Olha, nós temos um déficit aqui de energia. Você que está avaliando, você vai olhar para a pessoa e vai dizer o que você viu ali, né? 20%, 30%, ou sei lá, você vai fazer o cálculo na hora. Então, é muito legal, porque você já tem um parâmetro de vitalidade ali. E você já começa a mostrar para o teu paciente que realmente você tem uma ferramenta que faz a diferença. Então, esse é o primeiro ponto e o primeiro passo, veja bem. É esse númerozinho aqui que eu observo muito. Mais adiante eu vou mostrar para vocês, mas a gente faz isso nas duas íris. E muitas vezes, numa íris dá um número e na outra íris dá outro número. Ou seja, o lado direito está mais ou menos comprometido. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você já tem a primeira resposta, ou já a segunda, né? Porque você já tem uma resposta no sentido de deficiência energética, porque você tem um número ali, e também depois você tem uma resposta de qual dos dois lados está mais comprometido, direito ou esquerdo. Aí você também já tem uma resposta. Por quê? Porque o lado direito é o lado emocional, o lado esquerdo é o lado racional. Ou seja, claro que nosso cérebro trabalha em X, isso vocês já sabem, e vocês também vão fazer essa avaliação, né? Vejam, olha. Então, aqui eu trouxe só de uma íris, tá? Mas aqui, vitalidade num contexto geral, ele faz essa leitura para você. Aí você pode, com muita segurança, dizer para a pessoa que existe ali um déficit e que ali você já começa a fazer o trabalho de conscientização, ou da importância da conscientização da pessoa tratar, né? E voltar a ter este grau de vitalidade mais elevado. E esse número aqui corresponde a todos estes sistemas, ok? Agora vamos lá. Olha só, no slide anterior eu falei que cada sistema, até vou voltar, anterior, opa, ficou um númerozinho perdido aqui. Olha só, aqui nós temos 9 sistemas, porém, cada um destes você pode abrir. Então, eu vi agora que o meu próximo, que eu coloquei no slide seguinte, não segui essa ordem aqui, mas eu abri o sistema respiratório nesse slide que eu vou voltar agora, tá? Então, eles não estão na ordem, mas eu coloquei todos eles abertos. Olha só, então aqui eu tenho o sistema respiratório. O que envolve? Só aqui a gente já vai aprendendo, né? Quais são realmente os órgãos que envolvem o nosso sistema respiratório? Nós temos aqui o nariz, brônquios, pulmão, a amígdala, a laringe, faringe, cordas vocais, o diafragma e a medula.
Gente, vocês estão com um caderninho na mão? Então, vão anotando agora. Pensem quanta informação eu já tenho deste meu paciente que está aqui, só até aqui. Bom, sistema respiratório. O que isso me diz? Então, eu vou buscar o que eu tenho aqui. O que significa o nariz? Lembram, gente, que nós estudamos em algum outro momento lá que o nariz, ele traz uma informação onde nós temos um ego um pouco mais elevado, tá? Agora pensem comigo. Se eu estou com alguma situação, como está aqui mostrando já um quadro instalado, porque o azul é um quadro instalado. Lembro, verde e amarelo eu não considero. O outro sim. Então, digamos que esta pessoa aqui, para mim, no meu modo de avaliar, ela está com o ego riscado. Ou seja, eu não sei qual é a situação. Se você fez anamnese e a pessoa descreveu uma situação para você, você já vai poder linkar ali, bom, a Dice falou para mim que uma pessoa fez isso, isso, isso. Aí eu já tenho esse sinal aqui e eu já vou pensar, bom, vou associar. Em contrapartida, a parte do brônquio não considero, vou lá para o pulmão. O que significa o pulmão? Vocês lembram o que eu falei numa outra aula? Sempre quando nós temos o par, né? Nós estamos falando de duas situações. Então, um relacionamento. Um relacionamento você quase nunca tem sozinho. A gente não evoluiu ainda a ponto de ter um relacionamento só com a gente, ou, de repente, grande parte das pessoas já podem até ter evoluído para isso. Mas, normalmente, os nossos desafios de relacionamento são sempre com os outros. Então, eu estou diante de uma pessoa que está com o ego ferido ou elevado, conforme a situação, mas eu tenho uma informação ali. Eu tenho uma pessoa que está sofrendo, que é carente. Onde estão as amígdalas? Na boca, no fundo da boca, na nossa garganta. Eu tenho uma informação ali de que algo está trancado, de que não flui. De repente, essa pessoa não está conseguindo comunicar o que ela quer. Ela está nervosa, está chateada? Tudo bem. Mas existe um entrave ali, existe como eu falava no início da nossa aula hoje, existe um nódulo ali. Existe um no pulmão, existe um no nariz. Lembra que a gente fala dos nódulos energéticos. E aí nós vamos para a medula. Gente, a medula, desde o início das minhas avaliações, eu sempre avalio ela como o centro da vida, da vitalidade, da energia. Quando existe um sinal na medula, eu posso avaliar ela, eu posso não, eu disse, avalio como algo realmente trancado. Então, se eu ficasse só com esse quadrinho aqui do respiratório, eu já teria uma informação emocional dessa pessoa. Ego ferido, carência, não comunica, está triste. Eu pego um bloco de notas e eu vou anotando aqui, em azul, isso, isso, isso. Só coloco azul, vermelho ou cinza. Eu nunca coloco verde e amarelo, então são os meus pontos de referência. Vamos lá. Olha só, então eu fiz o tratamento dessa pessoa aqui, eu trouxe para vocês o comparativo.
Quase nunca eu, Dirce, faço a foto da íris em 30 dias. Por quê? Porque nesse primeiro momento aqui, quando eu faço essa avaliação, eu já explico para a pessoa a importância. E normalmente eu faço uma nova fotografia da íris em 60 dias. Depois eu até às vezes estendo esse prazo, mas eu vou indo. Então, olha só. Porque não vai, esses sinais aqui, eles não mudam muitas vezes de forma muito rápida. E como eu tenho isso como parâmetro, eles vão mudando. Veja bem, aqui, isso aqui é 60 dias depois fazendo o tratamento. Então, o que melhorou aqui 60 dias depois? A pessoa ainda está com essa situação do ego aqui. Talvez ela está muito magoada ou está se colocando numa posição de vítima, não sabemos. Mas o que melhorou ali? Olha só, depois da minha orientação, esta pessoa começou a comunicar. Porque se você parar para olhar, aqui a amiga dela estava em azul, aqui ela está em amarelo. Ou seja, melhorou. Pulmão, melhorou. Continua essa parte aqui. Aqui um quadrinho que antes estava amarelo, agora está em azul, mas isso pode ser uma questão de sobrecarga. Eu não considero, porque de qualquer forma eu tenho muitos ganhos aqui, porque a pessoa já está comunicando. Na medida que a pessoa vai conversando e dialogando, ela vai melhorando. Isso já deu uma melhorada aqui no sentimento dela. E nós todos aqui sabemos que nós somos energia, que nós somos frequência, que nós somos vibração. Então, se eu consigo comunicar de forma melhorada, e eu já estou sentindo que eu posso, eu já melhorei aqui também. Aí eu tenho que dar continuidade ainda a melhorar estes quadrinhos aqui, porque enquanto tem um azulzinho eu sigo. E vou vendo o que nós temos ali, tá, gente? Bom, vamos para outro ponto aqui. Olha só, daí nós vamos para o sistema glandular, né? O que eu tenho aqui no sistema glandular? Isso aqui está tudo dentro do nosso programa. Primeira, nessa coluna aqui é a primeira avaliação, depois aqui é a segunda, já provavelmente 60 dias depois, todas elas. Aqui, nesse, isso é da mesma pessoa aqui, no sistema glandular dela, nós temos aqui pineal e pituitária. O que isso quer dizer? A pineal e a pituitária são os nossos comandos. Eu, Dirce, costumo dizer, quando aparece um sinal azul, vermelho ou cinza nesta região, eu sempre falo, como você se sente? E o que eu explico para a pessoa? E digo para a pessoa, sabe como é uma mãe que tem todo o serviço da casa para fazer e tem 3 ou 4 filhinhos pequenos para cuidar? Porque a glândula pineal e a pituitária é como se fosse a mãe de todos os outros órgãos e sistemas do nosso corpo. Então, se a mãe de uma casa que tem crianças pequenas, que tem que tomar conta de tudo, está doente, o que acontece com aquela casa? Então, tem que pensar nisso. Aí, quando isso aqui está desorganizado, todos os outros sistemas começam a padecer, tá? Bom, aqui nós temos, então, também essa parte da paratireoide, que já está da mesma forma comprometida. E aqui, gente, eu observo bastante essa parte, que envolve, então, a parte do sistema já reprodutor, que é glandular.
Esse aqui também aparece depois num outro sistema. Eu até trouxe alguns gráficos de íris diferenciadas para mostrar cores diferentes para vocês. Então, quando ocorre de mostrar algo nesse setor aqui, no sistema reprodutor, tanto feminino como masculino, eu, com muito cuidado, pergunto para a pessoa se os exames com, então, o ginecologista estão em dia, esses exames de rotina, tudo que nos é pedido e solicitado. Se a pessoa disser que sim, porque quando aparece aqui na avaliação da íris, quase nunca aparece no exame de rotina. Quando aparece em azul, eu quero dizer. Só vai aparecer alguma coisa quando já está num grau de comprometimento maior. Então, vamos pensar algo aqui também na importância deste método avaliativo que a gente tem na mão. Porque estes gráficos, essas cores, aparecem em qualquer idade. Você vai avaliar uma pessoa de 10, 15 anos, você vai ter essas respostas. Eu sempre falo, o nosso trabalho, a microsemiótica iridia, na verdade, a gente pode estar fazendo a geriatria desde a primeira idade. Não precisa ser feito na terceira idade, como a grande maioria das pessoas fazem. Então, se nós começarmos a cuidar dos nossos clientes de forma organizada desde o início, imaginem que maravilha que vai ser e quanto mais de saúde as pessoas vão ter quando elas estiverem com o nosso acompanhamento, né? Então, vejam bem aqui o que aconteceu com esse sistema glandular 60 dias depois do tratamento. Isso aqui é muito mais fácil de avaliar do que a coloração de um sinal. Então, a gente sempre ouve, nós precisamos ver lá, olhar, sim, ter o olhar clínico para a cor dos sinais. Na medida que a pessoa vai melhorando, a tonalidade no comprometimento daquele sinal vai melhorando. Eu achei muito mais fácil esta forma de avaliar. Então, eu tenho uma segurança muito grande para chegar e dizer para o meu cliente, nossa, você melhorou muito nesta e nessa questão. Agora, claro, eu preciso ter sempre o cuidado de, mesmo quando eu estou na primeira consulta, e que todos os quadrinhos estejam azul ou vermelho, ou enfim, eu sempre tenho que trabalhar com a parte motivacional na pessoa. Eu nunca posso chegar e dizer, nossa, tá feio aqui, né? Porque às vezes a gente ouve isso, né? Não podemos. Nós temos que sempre trabalhar a parte motivacional na pessoa, né? Vamos para o próximo. Olha só, então aqui eu trouxe também, olha, as melhoras que a gente vem tendo com o passar do tempo fazendo o tratamento. E só um lembrete agora aqui, gente, quem utiliza celular para fazer a fotografia sempre vai estar com a bateria e com a carga cheia. Mas nós temos que lembrar que nós temos no Iris Make aquela pilha. E quando aquela pilha não estiver bem carregada, estes valores podem mudar. Então, lembrem sempre, eu tenho lá umas anotações de que eu faço 10 fotos com... Atendo 10 clientes com uma pilhazinha daquelas e eu troco a pilha, né? Porque se nós não cuidarmos disso, eu posso ter um comprometimento na resposta aqui. Vale lembrar, né? Gente, olham aqui agora
é esse gráfico do sistema digestivo. Se nós olharmos aqui, nós temos de novo situações de desconforto, né? Ou seja, quadros instalados. O que é o sistema digestivo? Por alto, assim, a gente tem como algo que não está sendo digerido dentro da gente, né? Nós temos aqui, então, a boca, faringe, o esôfago, o estômago e o intestino, né? O que não está sendo digerido na boca, no estômago? O que essa pessoa, olha só, o que essa pessoa que está agora aqui não pode, não consegue comunicar? Eu faço uma junção de coisas. Então, quando eu olho para isso, eu vou fazendo e vou perguntando: existe algo que você não gostaria de falar e você não está conseguindo falar? Aí eu vou dialogando com a pessoa, eu estou ali com a minha tela aberta e vou perguntando. Aí a pessoa olha para mim e digo, eu pergunto, porque isso está mostrando na sua íris. Inclusive, as meninas que estão aqui, eu acho que a Daniela, a Dani já chegou, a Sandra também, não sei quem mais está ali agora na sala, que são, que foram clientes meus, eu sempre falo isso, ó, eu vou falar para ti o que, ou às vezes eu combino isso antes de começar a avaliação, eu só vou te perguntar o que mostrar aqui. Então, eu faço esse combinado já com o meu cliente antes, e eu vou explicando para ele, né? Então, eu chego no digestivo e vejo ali, boca e língua em azul, faringe em azul, esôfago em azul, estômago em azul, né? Eu pergunto, tem coisas que você gostaria de falar e você não fala? Gente, é certo que a pessoa vai dizer para você que sim. E aí você já conquistou o teu cliente, porque ele vai pensar assim, nossa, eu não falei nada. E não disse para minha terapeuta ou para o meu terapeuta que eu quero falar coisas e ninguém me escuta, né? E aí já envolve boca, faringe, esôfago. De repente eu estou, aí vai para o estômago. Qual é a informação? Quais são as palavras? Quais são as situações que eu estou vivendo que eu não estou conseguindo digerir? Então, o estômago está comprometido. Existe algo ali que não está sendo aceito por esta pessoa. Aí, pâncreas aqui nesse caso está bem, fígado eu não considero. E aí vamos para os intestinos. O que quer dizer, na verdade, o intestino? O intestino, ele tem várias questões que podem, várias hipóteses, na verdade, que podem ser levantadas, né? O que nós temos ali no intestino? Por exemplo, a pessoa tem o quê? Eu não tenho como adivinhar o que a pessoa tem ali no intestino. Será que ela tem um divertículo? Será que o problema da pessoa é no intestino grosso, no intestino delgado, ou, enfim? Onde será que está o problema dessa pessoa? Mas ali tem alguma coisa. Agora, quando a pessoa vem para você, lá na anamnese, e ela diz para você, eu tô com um exame já, fiz exame com o médico, eu tenho diverticulite, ou divertículos no intestino. Outra coisa que vocês podem observar também, normalmente, pessoas que vêm no consultório de vocês se queixando de diverticulite, quase sempre já são pessoas de meia idade. Ou então são pessoas, quando jovens, são pessoas que têm muita sede e vontade de realização e não conseguiram fazer aquilo que elas têm vontade dentro do tempo que elas gostariam de fazer. E elas também, jovens, podem desenvolver esses divertículos. Mas ele sempre traz uma informação
eu poderia dizer assim, de culpa por coisas que a pessoa não fez. Mas eu nunca entro de forma tão específica, né? Nesse ponto do intestino, né? Porque ele sempre envolve sentimentos de apego. Então, para resumir, a parte do intestino, eu pergunto para a pessoa: na sua casa ou na sua vida, você tem consciência de que tu tens muitos apegos? É certo que a pessoa vai dizer que sim. Gente, é muito certo isso. Vocês não têm noção do quanto essa avaliação dessa forma ela é bacana, né? E o quanto ela vai te trazer proximidade com o teu cliente. Então, imagina quantas formas de avaliar que nós temos e que são muito assertivas, na verdade, né? Vamos para o outro lado aqui. Olha só o que aconteceu 60 dias depois. Vocês acham que melhorou? Melhorou, né? Gente, olha só. Nesse primeiro momento aqui, nessa primeira avaliação, eu de posse destas informações aqui, eu falei para o meu cliente, olha, você precisa ter calma, você precisa ter paciência, você precisa, aos poucos, comunicar aquilo que você tem vontade. Se algo acontece com você que não é legal, você fala. Chama a pessoa e fala: ah, mas isso é tão difícil para mim. Nessa parte do intestino, eu sempre peço para a pessoa fazer doações e limpeza. Eu peço para a pessoa ir no roupeiro dela, tirar tudo que ela não usa. Vai lá na garagem, tira tudo, limpa tudo. Porque o intestino, ele representa um depósito, né? Então, se o intestino é um depósito, comece a mexer na energia dos depósitos, dos ambientes da casa que são, que estão, como eu vou falar, poluídos. Talvez poderia ser a palavra certa. Poluídos, com energia estagnada, muita coisa. E aí a pessoa assume isso, sai dali, faz o tratamento direitinho. Aí você vai dizer, tá, mas eu disse, tu atende essa pessoa só 60 dias depois. Não, eu atendo as pessoas semanalmente, com diálogos, quinzenalmente, com diálogos, ou mensalmente. O que eu não faço toda hora é a foto da íris, tá? E aí, veja só, 60 dias depois, quanto melhorou. Ou seja, olha aqui, a pessoa começou a falar, ela começou a colocar para fora, ela começou a dialogar, né? Ela fez esse processo de faxina, tanto que o intestino ficou aqui, limpo, amarelo, melhorou. Olha, já não é mais um problema. Aí disse, mas agora, antes não tinha nem no fígado e nem na parte do períneo. Gente, mas eu preciso olhar para isso aqui como algo muito bom, porque a pessoa fez um processo de limpeza, ela está comunicando e está digerindo tudo melhor. Agora, claro, ela ainda não conseguiu filtrar, então ela conseguiu sobrecarregar o fígado. Nesse processo, nessa transição que ela fez aqui, de melhorar o pensamento, o sentimento, a mágoa, a dor, né? A não aceitação do que ela segurava aqui, ela conseguiu fazer aqui, ela conseguiu fazer. Mas será que nesse momento em que ela conseguiu, ou que ela fez esse processo de limpeza,
ela não sentiu raiva por muitas coisas que ela estava acumulando, e aí sim. Então, o que eu tenho que fazer? Aí, quando chega a pessoa aqui, no próximo momento, quando eu faço essa foto, eu falo para ela, olha, como você melhorou. Nossa, você deu um salto. Mas nesse processo, você sentiu raiva de alguma coisa? E a pessoa vai dizer, oh, se senti. Senti muito. Aí entra o meu papel de novo, de explicar para essa pessoa que isso faz parte do processo, e eu tenho que pegar tudo que eu fiz nessa primeira parte aqui e trabalhar aqui agora. Vale a pena você ter raiva de alguém? Isso já é parte do passado. E aí você vai trabalhando com essa pessoa, aí você vai conversando com ela, e vai fazendo todo esse processo de novo, todo esse protocolo de novo, né? Porque lembra que nós temos lá a íris hematógena, que ela é, o órgão de choque dela é o fígado, e o que nós temos ali? Então, gente, é muito legal quando a gente começa a fazer estas ligações. Aí, tudo isso que a gente tem aqui ainda tem os sinais da íris, tem a constituição, tem a OPE. Gente, mas eu acho muito legal essa forma de avaliar pela avaliação sistêmica. Vamos ver o que nós temos aqui. Ah, íris direita e íris esquerda. Eu falei para vocês antes que eu, então, eu sempre faço a foto das duas íris e eu avalio as duas. Isso aqui eu falei lá no início, hoje, quando eu comecei a falar sobre a parte de que um lado, às vezes, é mais sobrecarregado que o outro, olha só. Então, aqui, por exemplo, agora eu não identifiquei se esse aqui é o lado direito ou esquerdo, ou se é esse. Mas pensa, um dos lados aqui, a pessoa está processando melhor. Não, esse lado ela está processando melhor do que esse. E aí, o que eu tenho aqui nessa parte aqui? Quando eu chego nessa, eu sempre falo, ai, que legal, agora a gente vai abrir a caixinha preta, a tua caixa preta. Eu falo isso para o cliente, os meus que estão ali na sala assistindo devem lembrar que eu falei. Isso aqui é muito legal. Vão anotando aí. Então, voltando aqui, gente, quando eu faço essas avaliações, eu sempre falo para a pessoa, agora vamos abrir a caixinha preta. Quando esse quadrinho aqui da animação da vida está em azul, eu já falo para a pessoa, tá precisando de animação, né? E vou indo. E aí, quando ela está, então, imagina, aqui nós temos todos os quadrinhos, todinhos eles, em azul, ou seja, quadros instalados. Aqui, a pessoa pode não estar sentindo muito ainda, mas ela sente desânimo. E não é um desânimo, assim, que um dia eu estou desanimada, já é uma coisa mais linear, assim, tipo, constante, né? Aí, ela confirma. É certo que ela confirma. Aí você vai falar sobre esses dois comandos aqui. Genial, pituitária. Lembra que eu falei no slide anterior? A mãe que coordena e que comanda tudo. Eu pergunto aqui, às vezes eu fico mesclando as perguntas, mas eu sei o que tem aqui. Então eu pergunto, você está conseguindo organizar a tua casa, a tua agenda? Aqui está mostrando que às vezes não. Outra pergunta que eu faço aqui é: e aí, você sempre lembra onde está a chave? Ou você esquece muito as suas chaves do carro, da casa, ou de qualquer chave? Óculos pode ser também, carteira, né? E a pessoa diz: ando muito esquecido ou esquecida. Sempre que tiver aqui
na pineal ou na pituitária, a pessoa tem sim esses lapsos. Algumas mais intensos, outras menos intensos, mas tem esquecimento. Aí você pode trabalhar essa questão nela. Esse outro quadrinho aqui, eu falo para a pessoa, aqui na sua íris mostra que você está, às vezes a pessoa não entende, né? Aí eu digo assim, aqui você está um pouco devagar, né? Mostra na sua íris, eu nunca falo sem me utilizar de ter este gráfico na mão. Então eu falo, aqui também mostra para mim que você está mais devagar. E às vezes a pessoa diz assim, como assim? Eu digo, mais devagar, porque antes você tinha que andar uma quadra e você andava uma quadra em 2 minutos. Hoje você demora 5. Faz sentido para você? A pessoa diz, faz muito sentido. E aí você começa, a pessoa começa a entender que você realmente consegue fazer uma leitura maravilhosa e muito assertiva. Quando chega nesta parte da mente aqui, do equilíbrio, então eu também falo às vezes aqui, às vezes eu não cito tudo, porque aqui realmente, olha só, tudinho aqui está comprometido, então eu faço um resumo disso e vou falando para a pessoa. Essa parte da mente inerente, eu falo para a pessoa também, está sentindo a mente cansada, que mostra que você está mentalmente cansado ou cansada. A pessoa diz sim, né? Esta parte da medula, aqui nesse sistema nervoso cerebral, eu não falo. Eu uso a medula lá no sistema glandular, que antes a gente já tinha um gráfico ali onde entrava a medula, né? Aqui também, então, eu falo da questão da habilidade mental, eu falo sobre o pensar dela, o pensar dela poderia estar muito melhor, que ela precisa dar um up nesse ponto do pensamento, da habilidade, para ela desenvolver novos comandos, novas habilidades, ou, por exemplo, aí tudo também depende de quem é a pessoa que está ali. Por exemplo, se eu estou diante de um professor, eu falo para ele, olha só, você está com dificuldades de elaborar os seus materiais, os seus conteúdos, está com sobrecarga, né? E aí você vai combinando o diálogo de acordo com o que você tem aqui e de acordo com a profissão da pessoa, de acordo com aquilo que ela faz, né? Que ela desenvolve no dia a dia dela. A questão da fala e a pressão do ego aqui. Esse é um ponto que quase sempre eu abordo. Aí a pessoa diz assim, como assim? Aí eu brinco, né? E digo, e esse ego? Tá devagar, né? Aí a pessoa diz, como assim? E aí, como eu vou explicar para a pessoa que ela não tá, que ela tá se sentindo para baixo, digamos assim, né? Porque eu tenho que entender que essa parte aqui é o mais intrínseco da pessoa. Aí ela tem, por exemplo, assim, ó, eu explico para ela, é porque você tem tantas coisas maravilhosas na sua vida ou ao teu redor, e às vezes você não consegue sentir o tanto de bem e de bom que você tem. E a pessoa pensa e ela diz, pois é, me explica isso melhor. Aí eu brinco e digo para o pessoal, vamos pegar aqui, nós estamos aqui nesse espaço, é de manhã e o sol está batendo na janela. Você vai abrir essa janela, vai receber aquele sol, aquele calorzinho aqui, coisa mais maravilhosa, e você não vai nem perceber que esse sol é bom para você. Tá lindo e maravilhoso, os passarinhos cantando ali fora, e você não vai conseguir abrir isso aí e dizer bom dia, sol, bom dia, vida, porque você nem percebe que isso existe na tua frente. E a pessoa vai dizer, tá aí, você tem
toda a razão. Gente, então, é muito legal quando a gente começa a combinar isso, né? E aí chega essa última parte aqui, que é a parte dos sentidos. Eu trabalho esse ponto como as percepções. Então, eu caso junto com o ego, com a percepção. Então, a pessoa não tá sentindo a coisa legal e não está percebendo o que ela tem de muito bom do lado dela, tá? Então, esse é um ponto muito legal. Aí, olha só, 60 dias depois do que a gente conseguiu melhorar nessa pessoa aqui, mudando gráficos. Ai, disse, mas ela demorou tanto tempo para se sentir melhor? Não. Em uma semana, 2, a pessoa começou a sentir melhor. Aqui eu vou aproveitar e falar mais uma coisa para vocês. Em uma pessoa, 2, 3, a pessoa se sentiu muito melhor, muito mesmo. Porém, a mudança desses gráficos já precisa ocorrer uma transformação interna. Esta que é a parte bacana que eu trabalhei e que eu venho acompanhando durante todo esse tempo. Porque não é só você está triste aqui, e daqui a pouco você vai para uma festa, para um baile, e no outro dia, isso aqui mudou de cor. Não. Então, gente, é disso que eu falo. Isso aqui é lindo, é maravilhoso de trabalhar. Aí você pode, de repente, ter um quadro desses, e aí você vai fazer uma viagem de uma semana. Durante essa semana, você está lá vendo coisas lindas, maravilhosas, vivendo e relaxando. Muito bom. Você consegue fazer o início de um processo. Você vai voltar para casa muito melhor, porque você descansou, porque você viveu bons momentos, porque você conheceu outros lugares, fez novas amizades, enfim, muitas coisas boas. Mas em uma semana é raríssimo, raríssimo mudar a cor destes gráficos. Então é um trabalho que deve ser feito e que precisa ser feito para que tu consiga se sentir cada vez, ou a pessoa consiga se sentir cada vez melhor. Gente, aqui então nós temos de novo um gráfico, olha só que interessante. O que se faz aqui quando, aqui, essa parte a gente já conversou, a amígdala faz parte da comunicação, está localizado na boca, mas no outro setor você já falou sobre a amígdala, ou eu já falei sobre a amígdala, então aqui eu não vou falar de novo, tá? Aí nós temos o sistema linfático, nós temos aqui uma pessoa que tem essa parte muito similar com a questão do intestino, nós podemos trabalhar mais nessas questões aqui, dessas informações, e aí nós entramos na parte do coração. Gente, aqui é um ponto muito legal, muito mesmo, porque quando a pessoa vem com um diagnóstico, porque todos nós sabemos que coração não dói, né? Então, a pessoa quando vem para a gente já com o exame pronto, feito por um especialista, por um cardiologista, enfim, a gente vai trabalhar o que nessa pessoa? O que representa o coração? Qual é o tema de fundo que está atrás disso tudo? É muito amor reprimido, ou seja, a pessoa não aprendeu ou ela não conseguiu viver realmente o amor. Muito, lembra que nós temos as nossas marcas, os nossos sinais na íris, né? Então, muito do que a gente sente hoje e vive hoje são heranças dos nossos antepassados. Sim, mas o nosso trabalho e o nosso papel aqui é ajudar essas pessoas que estão na nossa frente a entender qual é o nódulo, como eu vinha falando hoje no início da nossa aula, que nós precisamos dissolver. Qual é o nódulo energético que nós precisamos dissolver ali?
esse órgão do coração, ele aparece muitas vezes, assim, quando há perdas de pessoas que a gente gosta muito, seja por rompimento de relacionamentos, seja por perdas de amigos, seja por empregos perdidos, seja por morte, tá? Então, assim, o que nós precisamos trabalhar? Foi algo que foi estagnado e ficou ali. Algo bom que eu vivia, que eu tinha, e que eu tive que literalmente entregar os pontos. Então, aqui entramos nessa parte da estrutura muscular, né? Essa parte da estrutura muscular, o que eu tenho aqui? Gente, vocês já imaginaram? Eu não posso pegar e falar tudo isso para o meu paciente, por exemplo, assim, que nem tanto azul, tanto vermelho, né? Eu não trouxe nenhum em vermelho hoje, será? Mas, enfim, todos os quadrinhos azuis que tem aqui, se isso está em todos os setores do meu paciente, eu tenho que ter muita habilidade. Por quê? Porque eu não posso também sobrecarregar ele. Mas o que eu tenho aqui? Todos nós sabemos que quando nós temos algum problema na nossa nuca, é porque a gente tem, de certa forma, trabalhar a flexibilidade. Então, olha só, ombros, a pessoa está sobrecarregada. Então, eu tenho aqui um sentimento que me trava, que me tensiona, né? Olha só, a parte do maxilar, das têmporas. Aí nós vamos mais adiante. Somamos aqui. Quantas vezes a gente tem dor nas costas e na nuca? Então, lá a gente vai no massoterapeuta, ele diz assim, você está com um trigêmeo tenso. Mas por quê? Qual é o sentimento que está guardado ali para que esse meu conjunto de músculos enrijece? Eu estou me sentindo sobrecarregado? O paciente está se sentindo sobrecarregado? E aí você vai perguntando, porque você tem a informação ali. E aí, voltando ali, olho. Quando todos nós temos, a grande maioria das pessoas tem, com o passar do tempo, ou usa lentes, ou usa óculos. Raríssimas pessoas não usam. Aí nós vamos dizer assim, tá, mas então o que essa pessoa não quer ver? Aí nós temos uma outra informação. Existem pessoas que não querem, que não enxergam perto, outras longe. O que está por trás disso? Né? Não é só porque o músculo do fundo do olho ficou cansado. É porque existe um nódulo energético ali que precisa ser trabalhado, que precisa ser dissolvido. Vamos lá agora, olha só quanta melhora quando a gente começa a dialogar nesse sentido. Nunca podemos apontar um dedo ou dizer, é isso ou aquilo, não. A gente vai trabalhando com sutileza, fazendo perguntas e ouvindo. Aí você vai recebendo e aí sim você vai avançando e aprofundando nesse ponto. Então, veja bem aqui, quanto nós ganhamos nesse período? A pessoa já se tornou mais flexível, ela já não está entendendo tudo como pesado, né? Aqui temos coisas ainda para trabalhar, mas daí olha só as costas, a coluna, tudo já ficou mais leve, olha só. Tá com dificuldade de andar para frente? Tá. Já está ouvindo e aceitando melhor? Combina com essa parte daqui. Então, são todas essas ligações que a gente começa a fazer. E aí você pode trabalhar
numa linguagem muito positiva. E quando você coloca esperança na pessoa, tudo muda e melhora. Aqui também que eu tinha deixado do lado. Olha aqui, ó. Então, aqui também nós temos essa parte do coração, do sistema circulatório, porque o sistema circulatório, na verdade, é vida, né? O sangue flui, o sangue leva a vida, leva a energia. E aqui a gente também já teve uma melhora num período depois. Eu fico muito animada. Eu amo trabalhar esse sistema. Associado, então, à parte das emoções, né? Essa parte aqui a gente já passou. E aqui, o que que eu tenho? Eu sempre falo, a gente olha muito essa parte da coluna como família. A coluna, ela interage com tudo, né? E a coluna, ela representa a estrutura. Então, muitas vezes nós temos esse pensamento de que eu tenho dor na coluna, mas qual é a dor? Logo no início hoje do nosso encontro também falava sobre os osteofitos, os nódulos energéticos, na medida que eles vão sendo dissolvidos, o teu cliente ele consegue interagir melhor, conviver melhor e automaticamente melhorar todo o ambiente onde essa pessoa vive. Eu trouxe só um exemplo para vocês aqui, olha só, quando aparece, isso aqui eu já falei para vocês também, quando aparece em vermelho, e olha só, comando em vermelho, pensa no sofrimento dessa pessoa. Isso que ela ainda está alegre, animada, mas ela está muito confusa. Porque como se explica um quadro desses? Nossa, a pessoa está animada, como que isso aqui está em vermelho? Né? Qual será que é o sinal que tem nessa região ali, na parte sensorial dessa pessoa? Então, o sinal que está aqui também pode agravar essa situação ou não. Que bom que essa pessoa é animada, mas ainda assim aqui tem muita confusão. Quando esses quadrinhos ou qualquer quadro aparece em vermelho, é muito seguro mesmo, que a pessoa, que esse órgão, esse sistema, esteja em sofrimento há mais de 5 anos. Isso são tudo estatísticas comprovadas por mim durante o período que eu estou atendendo e estou compartilhando com vocês. Lembre, em amarelo é atenção. Você orienta a pessoa, pede para ela beber água, colocar os pés na terra, na grama, né? Cuidados. Em vermelho, por exemplo, que nem a pineal e a pituitária, cronicamente comprometidos, que eu já falei de muito tempo. E ali precisa fazer um trabalho muito direcionado para que esses sistemas, esses órgãos voltem a um funcionamento mais organizado, né? Agora, a parte da medula, da habilidade mental e da fala adquirida merecem cuidados. Aqui você precisa intensificar o tratamento, tanto na comunicação, e você começa a fazer, porque o que que significa, o que que representa a pineal em específico, né? Todos nós sabemos que é como se ela fosse espiritualmente falando, o assento, não sei como é que eu vou falar isso para vocês, é como se ela fosse a, o banco da alma, digamos assim. Ela é uma glândula endócrina, mas é como se ela acomodasse a nossa alma. Então, se o assento da nossa alma está comprometido, como será que a gente está levando a nossa vida?
Então, é muito importante que essa parte dos comandos sejam muito bem observados por vocês, né? Por nós. E por nós terapeutas que estamos cuidando das pessoas. E aqui eu trouxe mais uns quadrinhos, então, só para a gente olhar essas melhoras que vêm acontecendo e assim por diante, né? Olha só, nesse gráfico aqui, então, nós temos a pineal melhorzinha do que a pituitária. Porque esta aqui, então, vamos lá, sobrecarga a mãezinha da casa. A nossa alma entrando numa preocupação. E essas questões todas aqui que eu já falei para vocês em outros gráficos. Aqui de novo, né? Então, acho que é isso. Agora a gente já está entrando na parte final, gente. E esses são umas imagens de íris que eu já tinha na outra aula que eu trouxe para vocês, e que eu sempre falo muito dessa questão dos sinais. Aqui, por exemplo, esse gráfico eu trouxe porque nós estamos trabalhando essa parte e, de certa forma, nós estamos mais focados no trabalho em equipe. No nosso encontro da semana passada, ou da outra semana, da semana anterior, eu falei com vocês sobre as diversas personalidades que estão dentro de uma empresa. Nós atendemos a pessoa na individualidade, mas nós precisamos sempre trabalhar essa questão como um todo, porque mesmo que eu trabalhe o meu paciente, só ele no consultório, ele tem uma vida familiar, social e profissional fora disso. E o nosso trabalho é sempre fazer com que a pessoa que está à nossa frente entenda e compreenda os seus desafios. E, principalmente, que essa pessoa assuma a responsabilidade de cuidar daquilo que ela veio fazer aqui durante a sua trajetória, né? E em família, em instituições, em empresas, em qualquer lugar, né? No social também, nas comunidades, é tão fácil a gente olhar líderes falando mal de líderes. Eu lembro agora aqui de uma comunidade que deveria ser olha só, uma comunidade, uma igreja, né? Que tem pessoas que estão lá como voluntárias trabalhando, dando o seu melhor naquela comunidade. São pessoas que eu atendo, que eu conheço. E outras pessoas olhando de fora, apontando erros. E muitas pessoas que estão olhando de fora, apontando erros, não têm a capacidade de ir até aquela comunidade e fazer o que aquelas pessoas, muitas vezes até errando, estão fazendo. É essa a essência que eu quero que desperte dentro de cada um de nós, desta turma número 1. Acreditem, cada um que está aqui está para fazer a diferença. Ninguém está nesse grupo vendo essa aula por acaso. Então, gente, quando eu vi isso que aconteceu lá na comunidade, por mais que as pessoas são uma diretoria, uma liderança, né? Por que agir daquela maneira? Então, aquele que critica, aquele que não assume a sua própria ignorância, será que é o melhor?
Ou será que o melhor é aquele que, mesmo errando, está lá fazendo? E aí, vocês que vão trabalhar em empresas, em famílias, em instituições, pense em auxiliar cada um que está com vocês, que vem até vocês, a se tornar cada dia melhor, né? A deixar a crítica de lado, a assumir um papel corporativo na transformação desse mundo. A humanidade, o mundo todo está precisando de pessoas especiais, pessoas que assumem, que não fazem aquele papel assim, ó, eu fiz a minha parte. Vamos fazer a diferença. Em casa, na comunidade, na escola, na sociedade, no nosso local de trabalho. Nós sempre estamos em equipe. Nós nunca estamos sozinhos. Nós somos um grupo. Nós somos uma família. Mesmo que eu moro aqui e você aí onde você está. Ainda assim, nós somos uma família. E nós estamos aqui para um ajudar o outro, para aprender, para crescer, para melhorar e ajudar quem nos procura a ser melhor e tornar o seu meio melhor. Então, nós precisamos entender que, num grupo de pessoas, muitas pessoas diferentes, né? Pessoas com dores diferentes, pessoas com memórias, com heranças diferentes, pessoas com visões diferentes, pensam quantos choques, pessoas que vivem em mundos, em realidades diferentes. Essas pessoas vivem também problemas diferentes e assim por diante, né? Então vamos pensar nisso e vamos aprofundar cada vez mais o nosso saber. Assim, eu encerro o nosso encontro de hoje, desejando uma excelente e feliz semana para cada um de vocês.